Oi, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos ao que é possivelmente o vídeo mais polêmico desse canal. Tudo isso porque em maio de 1981, o primeiro relato sobre uma nova doença exótica surgia no jornal gay New York Native. Começava assim uma corrida dos cientistas para estudar e entender o que era essa nova doença, enquanto algumas pessoas tentavam se contaminar de propósito. Mas antes, uma rápida palavra dos nossos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. Sim, eu escrevi um livro. Ele se chama 3 Pesadelos. Nele, nós vamos discutir alguns dilemas morais através da ficção. 3 histórias assustadoras sobre as piores torturas que um ser humano pode aguentar. Uma menina que acorda presa dentro de um caixão a 7 palmos e um rapaz perseguido por um stalker louco. Se você quiser ler, pode encontrar o link no primeiro comentário fixado. Depois de ler, deixa lá sua avaliação e recomenda para aquele seu amigo que adora uma boa história de terror. Ajuda muito a carreira desse jovem escritor carioca. Agora sim, de volta ao vídeo. Afinal de contas, por que diabos é que alguém ia querer tanto ser infectado pelo HIV? Em 2022 foi lançado o livro A Ação do HIV, que aliás deve ser o trabalho mais completo sobre o fenômeno e que serviu como fonte para esse vídeo. Mas essa história começa lá em 2003 com um artigo da Rolling Stone, ou pelo menos a popularização dela. A revista mensal publicou um artigo que gerou discussões em todo o país. O texto, escrito por Gregory Freeman, foi intitulado Em Busca da Morte: Os homens que desejam ser HIV positivo. Lá, o jornalista investigava o bug chasing, um termo usado para descrever a prática de pessoas que procuram ativamente relações sem proteção pela adrenalina de ser contaminado. O personagem central do artigo é Carlos, um homem gay soro negativo que vivia em Nova York. Carlos discute abertamente a sua relação como um bug chaser, ou seja, como ele vinha buscando uma forma de se contaminar. A perspectiva de Carlos é essencial para o artigo porque fornece supostamente um relato em primeira mão de alguém que estava envolvido nesses grupos que buscavam ativamente a infecção pelo HIV. Ele descreve como os homens soropositivos que encontra obtêm excitação sexual na oportunidade de transmitir o vírus àqueles que desejam ser infectados. Bug chasers são aqueles que buscam a infecção. Aqueles que têm o vírus e estão dispostos a passar para frente são chamados de gift givers, ou se preferir, aqueles que dão o dom, o presente. Que no caso é o dom do HIV. Carlos parece despreocupado com as consequências da AIDS para a própria saúde, comparando-a com doenças controláveis como diabetes, que podem ser resolvidas com medicação. O artigo da Rolling Stone também apresenta entrevistas com 2 médicos, Bob Cabas e Marshall Fornstein, que desempenharam um papel importante nos estudos da saúde mental das populações LGBT. E essa informação é bastante importante, porque os médicos alegaram que uma parte substancial das novas infecções por HIV na época entre homens homossexuais era atribuível a indivíduos que procuravam ativamente contrair o vírus. O bug chasing, então, não seria uma lenda urbana. Pelo contrário, era algo muito bem conhecido e documentado no meio. De acordo com Cabas, que trabalhava para uma agência governamental de saúde em São Francisco, aproximadamente 25% das novas infecções por HIV entre homens homossexuais vinham de pessoas que procuravam ativamente a infecção. Fornstein, que trabalhava na Fenway Health em Boston, afirmou que a sua clínica já havia encontrado uma porção de pacientes homossexuais do sexo masculino que admitiam ter se infectado de propósito pelo HIV. A publicação desse artigo desencadeou diversas reações e polêmicas, porque após a divulgação, as autoridades sanitárias citadas no artigo negaram veementemente as declarações dos médicos. Os dados que eles deram pareciam simplesmente não existir. Por saírem da boca de especialistas, os números davam a impressão de serem reais, quando estavam mais para casos anedóticos. Sem metodologia clara, não dá para afirmar nada sobre um demográfico. Rapidamente, o artigo foi descredibilizado. Os críticos argumentaram que o artigo não só apresentava um retrato impreciso de como os homens gays se relacionavam na época, como alimentava estereótipos negativos. Mas calma que piora. Seth Nukin, jornalista da Newsweek, contactou os médicos citados no artigo, e eles negaram ter dado as declarações que eram atribuídas a eles. Ou seja, pegaram uma coisa aqui e uma coisa ali do que os médicos falaram de verdade, inventaram um pouquinho, pegaram os relatos sem fonte acolá e juntaram tudo embaixo da credibilidade dos médicos. Quando investigaram mais a fundo, perceberam que os números inventados pelo artigo da Rolling Stone vieram de uma pesquisa feita pelo próprio jornalista, mais uma vez sem metodologia clara, em comentários de usuários de sites de relacionamento gays. Aí o Andrew Sullivan, redator do Salon.com, investigou os sites mencionados no artigo
mas não conseguiu encontrar qualquer evidência de discussões reais sobre bug chasing. Ele mostrou que o artigo carecia de dados de pesquisa sólidos e que os poucos comentários dos usuários que ele encontrou nesses sites eram mais provavelmente descrições de fantasias sexuais do que de comportamento real. Tem uma diferença enorme entre os dois. Ainda assim, o artigo da Rolling Stone levantou uma questão que perdurou. O artigo é bem mentiroso na sua investigação, mas o bug chasing em si é um fenômeno real ou é apenas uma história sensacionalista? Assim, na real, o bug chasing existe, pelo menos em sua definição básica, que é a procura por um relacionamento com pessoa soropositivo pelo fato específico de ser soropositivo. Sim, existe. Isso é um fato. Mas a questão é que é um comportamento raro que os dados demonstram que não representa a comunidade gay mais ampla. E o artigo sensacionalizava uma prática mega minoritária para estereotipar e marginalizar ainda mais a comunidade. Seria como pegar meia dúzia de youtubers envolvidos com crimes e jogar na minha conta e na conta de um monte de gente que só tá produzindo entretenimento. O objetivo do artigo era bem claro. É por isso que precisamos falar sobre bug chasing, só que em termos mais técnicos. Como eu disse, em sua essência, o bug chasing gira em torno da erotização da contaminação. Só que encapsular o fenômeno numa definição específica complica as coisas. E um dos principais desafios está exatamente no fato de que a Rolling Stone estava errada. É um fenômeno tão raro que é difícil de encontrar pessoas que façam parte e estudá-las. O que se sabe é que o termo foi associado a práticas diferentes dependendo da época. O livro que eu citei, a do HIV, investiga vários casos num estudo mais amplo, mas tem 5 casos específicos com descrições de entrevistas para tentar entender o perfil dessa galera. E aparentemente a única característica que a maior parte dos participantes tem em comum não é o fato de serem gays, mas sim de serem homens brancos. Tem um monte de hétero que aparentemente tem essa fantasia. As idades, por exemplo, variam muito também. Garcia Iglesias, o autor do livro, rejeita termos como fetiche ou parafilia. Ele diz que o termo correto é erotização, porque engloba todas as emoções buscadas por quem admite ser praticante. E a forma como vamos chamar ajuda a entender melhor esse fenômeno bizarro. As pessoas ainda se relacionam normalmente, mas têm uma preferência ou fantasia pelo risco, como se a busca para ser soropositivo fosse para pertencer àquele grupo. A erotização não está nos sintomas da doença ou qualquer coisa do tipo, mas sim na ideia de que todos eles estão com destinos traçados. No livro, nós temos Josh, um epidemiologista de 51 anos de Chicago, que diz ter se interessado pelo assunto já nos primeiros dias da epidemia de AIDS. Ele relata que uma das suas melhores memórias foi uma orgia em que todos eram soropositivo e eles realizaram o último desejo de um homem que estava em estado terminal. E eu acho que você já entendeu qual que era o último desejo dele. Anacleto, um estudante universitário de 25 anos do Texas. Seu primeiro contato com a AIDS foi por meio de uma série de televisão, Queer as Folk, durante sua adolescência, que aliás tem um nome extremamente brega aqui no Brasil, que é Os Assumidos. Procurando vídeos gráficos dos computadores do colégio, ele acabou esbarrando no assunto e se interessou. O que corrobora com a ideia de que é uma fantasia popularizada pelos fóruns de internet, e eu já vou voltar nisso. Eduardo, um rapaz de 25 anos que participou de várias festas onde pessoas soropositivas se encontravam, só depois de várias participações até que contraísse o vírus que um amigo lhe contou sobre o termo. Para o Eduardo era mais uma questão relacionada ao uma espécie de submissão. Ace, um homem de 38 anos na zona rural do meio oeste americano. O homem teve contato com a prática ao buscar novas experiências para superar a morte de seu marido. Diferente dos outros participantes, ele nunca chegou aos finalmente, mas está sempre engajando nas comunidades. É o lugar onde o homem acabou acolhido e podia interagir socialmente. Scott, um australiano de 53 anos, tem uma visão parecida. Ele iniciou na prática como uma forma de interação. Esses 5 casos ajudam a exemplificar as principais causas da busca por uma prática desse tipo. Acolhimento dentro de uma comunidade, como se o HIV fosse uma marca que te colocasse dentro de um clube, a adrenalina pelo risco de contaminação e alguma questão relacionada à preservação do corpo, como uma espécie de autoflagelação. Como você deve ter percebido, um dos aspectos centrais do bug chasing é a internet, onde os indivíduos descobrem informações sobre essa prática. O anonimato da internet oferece aos bug chasers e os gift givers uma oportunidade de falar sobre os seus desejos num ambiente seguro e discreto. Alguns dos entrevistados na pesquisa destacavam como o interesse pelo assunto simplesmente
morre fora da internet. Como aquela fantasia que você nunca realizou na vida real, mas já procurou videozinho na internet que eu sei não tem nenhum otário aqui não. Basicamente é online onde as pessoas criam uma versão do eu sem amarras e sem medos. Alguns chegam a literalmente fazer roleplay de bug chaser. Em sua maioria, toda essa persona é construída apenas online. Então, você tem um grupo diminuto de pessoas que evitam o HIV. Dentro desse grupo, você tem um grupo minoritário que leva a sério mesmo. E dentro desse grupo, você tem outro grupo minoritário que sai da internet e busca isso na vida real. É a minoria da minoria da minoria. Ainda é bizarro demais e não conte comigo para normalizar isso. Mas, mais curioso que seja, é importante continuar enxergando como que é um grupo minoritário e esquisitíssimo. Ainda assim, essa é uma busca consensual. São pessoas que procuram ativamente isso e as duas partes estão cientes do que está acontecendo. Até porque o artigo 131 do Código Penal diz que é crime praticar com o fim de transmitir ao trem moléstia grave que está contaminado ato capaz de produzir o contágio. Ou seja, contaminar os outros propositalmente é crime. Nesse caso, é só um criminoso mesmo e deve responder por isso. E só um último esclarecimento rápido aqui. O tratamento para AIDS hoje em dia é extremamente seguro. A pessoa toma sua medicação antirretroviral e pode ter uma vida de qualidade como qualquer pessoa. Ou seja, uma pessoa que está com seus remédios em dia e conseguiu zerar a sua carga viral tem a capacidade praticamente nula de transmitir o vírus. A possibilidade ainda existe, mas é muito baixa de contaminar o parceiro. Em resumo, anormal é ser normal. Todo mundo é bizarro. Alguns são mais. Alguns, na verdade, são bem mais, eu admito, mas no final das contas tá todo mundo junto nesse mundo maluco. Eu tenho experiência nesse canal aqui pra mim não surpreender mais com nada. O problema é quando esse limiar entre a fantasia e a realidade começa a ficar turvo. Aí é hora de procurar um profissional e discutir isso em terapia. Não se coloque em risco. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, mas principalmente de comentar com respeito aqui embaixo, falou? Nenhuma opinião é proibida aqui, contanto que não tenha crime. Homofobia e preconceito com pessoas soro positivo não serão tolerados. Valeu? A gente se vê na próxima. Fui.